Página 37. Vamos fazer mais alguns exercícios, agora mais especificamente sobre mutações cromossômicas numéricas, do tipo aneuploidias. Tá? Vamos lá? Página 37. Aqui. Então, aquelas trissomias, Down, Patal, Edwards, Klinefelter. E uma monossomia, que é o Turner, quando perde um cromossomo sexual. Tá? São essas daqui. A trissomia do X, né, que é o triplo X. O trissomia, que é o duplo Y, também é um caso de trissomia. XYY, que é o supermacho. Né? Todos esses são trissomias. E a única que é monossomia é a Turner. Bora lá, então. Na síndrome de Down, resultante de aneuploidia, a não disjunção cromossômica ocorre na primeira ou na segunda divisão? Olha, na verdade, ela pode ocorrer na primeira ou na segunda. Qualquer uma das duas, né? Para a gente enxergar isso melhor, sem eu ter que fazer passo a passo do desenho, que é o demorado, vamos voltar um pouquinho aqui na matéria, onde a gente tem o esqueminha aqui da não disjunção de primeira e de segunda fase da meiose. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos achar isso aqui. Esse aqui é mutação gênica, estrutural. Acho que é essa daqui, ó. Na primeira ou na segunda? Olha só. É que aqui ele está mostrando para o cromossomo X, né? Mas vamos pensar que fosse o parzinho 21, né? Então, se na primeira ou segunda, aqui ele está especificando qual? Aqui, ó, vamos lá. Aqui tem, ó. Na primeira, vamos considerar aqui o cromossomo 21 e o seu homólogo 21. Erro na primeira, foi os dois 21 para um lado só, né? O que vai acontecer? Este gameta aqui e este vai ficar com dois cromossomos 21, acrescido do cromossomo 21 do outro gameta, tá? Então, um erro na primeira fase da meiose poderia dar síndrome de Down. Sim, chance de 50%, porque os outros 50% daria uma monossomia do 21 que gera aborto. Então, se acontecer a mutação na meiose 1, 50% de chance de ter síndrome de Down. Mas será que pode ser na meiose 2? Vamos dar uma olhada lá na meiose 2. Deixa eu ver se é esse outro esqueminha que tá aqui. Isso, aqui, ó. Então, mais uma vez, aqui tá escrito XY, mas vamos pensar que fosse o parzinho 21. Então, separou o homólogo bonitinho, 21 para cá, o outro 21 para cá. Aí deu erro aqui, ó. Ou seja, veio dois 21 para cá e nenhum para cá. Aqui né? Pode ter acontecido aqui também, mas não necessariamente. Então, se acontecer aqui vai acontecer também, tem 50% mais uma vez de trissomia, né? Ou se acontecer em uma vez só, vai dar 25% de trissomia do Down. Enfim, só para mostrar o quê? Que tanto faz se o erro acontecer na primeira divisão ou na segunda divisão, pode ocorrer a síndrome de Down, tá? E não só a síndrome de Down. Estou falando síndrome de Down porque é a pergunta do exercício. Mas qualquer trissomia seria resultado de um erro em uma dessas fases, tá bom? Também a monossomia do Turner pode ser um erro na primeira, pode ser um erro na segunda. Então, tanto faz primeira ou segunda. Aqui. Cheguei.
Primeira ou segunda divisão, então pode ser em qualquer uma delas. Pode acontecer em qualquer uma dessas fases. Certo? Explique. Bom, explicar só se a gente desenhar e mostrar que nem eu fiz lá com o esquema. Se vocês quiserem repetir o processo aí mostrando o passo a passo, tá? Não vou fazer isso para não me demorar muito aqui. Acho que já fiz o suficiente para vocês entenderem. Vão ter outros exercícios que também vão necessitar que a gente faça esse esquema. Mas aqui a ideia é mostrar que em qualquer uma das etapas, né? Se tiver erro, ele vai dar um síndrome de Down. Certo? Questão número 2, aqui. Uma não disjunção na meiose 1 do par XY na gametogênese do homem pode produzir quais alterações? Bom, aqui vale a pena a gente desenhar. Então, vamos lá, fazendo o esqueminha, né? Quais alterações? Bom, eu tenho aqui o cromossomo X, o cromossomo Y, e eu já vou fazer ele aqui no período S duplicadinho. Então, eu tenho 2 vezes o X, 2 vezes o Y. Então, esse aqui é X, X, esse é X, esse é Y, esse é Y. Vamos lá. Erro na meiose 1. Meiose 1, separa homólogo, não separou. E aí, Sheila, o que não vai separar, o X ou o Y? Você pode considerar as duas possibilidades. Então, vamos colocar aqui, ó. Supondo que foi o X que não separou. Então, vai ficar aqui, ó, o XX para cá e um Y para cá. Aliás, a não disjunção, né? Então, é de homólogos. O X é homólogo do Y. Então, não separou, quer dizer que veio tudo para um lado só. Deixa eu só apagar essa última coisa que eu fiz. Aí. Ou seja, veio tudo para o lado de só. Então, não tem segunda opção, não. Certo, vamos lá. Veio tudo para esse lado. Veio X e veio Y. Certo? Supondo que não errou mais, porque pode ter errado de novo aqui, né? Então, aqui, sem nada. Claro, sem nada de sexual, né? Lembra que os outros 22 pares estão aqui, que nós não estamos representando, né? Não tem como um gameta oco, sem nada de cromossomo. Não, não é assim também, né? Então, vamos supor que agora separou homólogo. Se agora separou o homólogo certinho, o que que eu vou ter? Eu vou ter X, X, Y, Y. X, Y, aqui. X, Y, aqui, certo? Porque agora eu vou separar o quê? Homólogo. Agora eu vou separar cromatidmã. O X do X, o Y do Y. Vai um XY para cá, vai um XY para cá. Então, pode produzir quais alterações? Veja bem, neste caso aqui, ó, vamos contar todas as possibilidades. É gametogênese do homem, isso é importante, tá? Sabe por quê? Porque é o homem que determina o sexo. Porque se fosse da mulher, ia ter mais variáveis, porque podia combinar com o espermatozoide X ou Y.
Então, quer dizer que só vai combinar com o óvulo que tem X. Sendo assim, o que vai dar? Pode produzir, neste caso aqui, produzir o quê? Pode produzir indivíduos como XXY. O X da mãe e o XY do pai. Quer dizer que ele será Klinefelter. Certo? Neste caso aqui. Mas e neste caso aqui, ó? Ele não tem nenhum cromossomo sexual do pai, mas da mãe ele vai ter o X. Então, ele pode produzir indivíduos X0. Quem que é X0? Turner. Né? Só tem o X da mãe, mas não tem cromossomo sexual do pai. Então, quais alterações pode produzir? Pode produzir descendentes com Klinefelter ou com síndrome de Turner. Beleza? Tem que estar afiado na meiose, tem que lembrar, a primeira divisão da meiose separa homólogos, segunda divisão separa cromátides irmãs. Se não lembrar disso, fica difícil discutir aqui, né, o que vai acontecer, quais as síndromes que vão acarretar. Certinho? Vamos lá para mais um. Exercício 3. Na gametogênese da mulher, agora nós vamos mudar. É a mulher agora que está em questão. Ocorre uma não desjunção do par XX na meiose 1 ou na meiose 2. Tanto faz aquele que considere. Quais alterações poderiam ocorrer? Bom, como pode ser em um ou em outro, né, nós vamos ter que colocar aí agora sim as duas possibilidades. Se o erro for na primeira, se o erro for na segunda. O que é que vai dar no produto final? Então, vamos primeiro apagar esse aqui, senão a gente não consegue espaço para realizar o exercício. Lembrando que a gametogênese é a da mulher, né? Então, aqui, ó, peraí. É da mulher. Vamos lá, então. Eu tenho aqui XX, eu já vou direto para o duplicado, tá bom? Ó. Então, eu tenho cromossomo X, que foi duplicado, XX. Aqui, ó, X. E esse é X também. Bom, não me custa nada colocar um não duplicado, né? Então, antes da intérfase, eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho X, X. Depois da intérfase, duplicou, ficou assim, período S da intérfase. Agora que vai começar a meiose. Vamos lá. Erro na meiose 1. Erro na meiose 1 não separa homólogos, né? Então, este não separa desse. Vai tudo para um lado só. Tudo os X para o mesmo lado. Supondo que agora dá certo. Se agora separa bonitinho as cromátides irmãs. Então, supondo que o erro foi só aqui, porque poderia ter errado na 1 e na 2, né? Mas ele quer ou, então tá bom, vamos fazer o ou. Então, aqui eu vou ter 2 cromossomos X, então será XX. Aqui também, 2 cromossomos X. E aqui eu tenho 0 de cromossomo sexual para essas outras duas células. Consequentemente, o que vai acontecer? Quando juntar com o espermatozoide? Se o espermatozoide trouxer X, vai dar XXX, triplo X. Mas e se o espermatozoide levar Y? XXY, Klinefelter. Então, aqui para esses dois pode dar. Pode resultar em XXX
XX ou XXY Klinefelter. Deu para entender que agora tem duas opções, porque o espermatozoide pode ter X ou Y, porque eu estou falando aqui do erro na mulher, não é? Então, tem lá o X e o Y, que pode estar no gameta masculino. Uma pergunta, Sheila. Pode... Ali na terceira etapa ali, que você pegou o duplicado e depois dividiu ele em dois. Sim. Ele não era para estar uns 4x ali? Isso, Não, X, X, não? X, X. E nada para cá. Ah, tá. Então é que você só representou dois, só, é isso? Aí, mas o resto tá ali. Eu representei 2 cromossomos, mas olha só. Isso daqui é um X e isso é outro X. Isso daqui é um X, isso aqui é outro X. Ó, isso aqui é um X, um X. Aqui, X, 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 X. Foi tudo para um lado só. X, 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 os 4. Entendi. Aí separou as cromátides, mas ainda assim ficou 2x para cá, 2x para lá. Entendi. E o outro que daí, tipo, não receberia nada, ele... Aconteceu o quê? Não recebeu nada. O que vai acontecer? Se combinar com X, vai dar X0 Turner. Se combinar com Ah, Y, vai dar Y0 aborto, tá? Então, entendi. pode resultar em X0, que é o Turner, ou Y0, que é aborto, não tem nome isso aqui, tá? Bom, se a gente fizer o erro na meiose 2, tá? Então segue certinho aqui, vai acabar, vai acabar não mudando muito, mas vamos lá, vamos lá. Então eu vou fazer aqui esse mesmo desenho, eu queria que outra cor, mas ele não mudou. Só para a gente usar uma outra cor para mostrar o erro na outra meiose, tá? Então, eu tenho isso aqui, ó, os 4x, xx, xx, tá bom? E aí, aqui vai tudo certinho. Então, tenho xx para cá e eu tenho xx para cá. Como assim, Sheila? Essa perninha é um x, essa perninha é outro x, tá? É isso que eu tinha entendido. Oi? Não entendi, desculpa. É essa perninha que você falou que é o X que eu não tinha entendido. Eu Isso. pensava que tipo, era um X só. É, porque você está olhando isso aqui, está pensando que esse que é o X, né? Esse é o cromossomo. Eu tenho X, 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 X. Separa bonitinho os homólogos. XX para um lado, XX para o outro lado. Tá. Uhum. Agora vamos fazer erro aqui, ó. Aí aqui separou a cromátide irmã. Né? Então fica 2x para um lado, X, X para cá e nadinha para cá. E do lado de cá, tudo normal, né? Então, se é tudo normal, é um X para cada lado. Um X para cá e um X para cá. Tá? Então, aqui vai dar normal. Se combinar com o espermatozoide com X, vai dar XX, mulher normal. Aqui, se combinar com Y, vai dar XY, homem normal. Então, aqui, nesses casos aqui, eu vou ter homens e mulheres normais. E aqui, neste caso aqui, desse lado de cá, o que eu vou ter?
XXX, triplo X, ou XXY, Klinefelter, ou no caso desse, X0, que é Turner, ou XY0, que é aborto. Ou seja, a resposta aqui e no outro acabou sendo a mesma, tá? Só que aqui eu tenho uma parcela de gametas normais. Então, pode ser XXX, XXY, X0 ou Y0, tá? É isso então. Lembrando que é mais fácil o erro acontecer, não é que é mais fácil, acaba estatisticamente sendo mais comum o erro na gametogênese da mulher, já que ela produz um único gameta por mês, e o homem milhões de gametas que um deles apenas vai fecundar. Então, a probabilidade deste que fecundou ser o errado cai bastante, né? Outra coisa aqui que é bom lembrar, né? Que eu ia falar? Bom, então essa questão aqui, né, de ser mais comum na mulher, então às vezes a pergunta é essa: quem provavelmente errou na meiose? Não dá para apontar culpados, né? Mas provavelmente quando ocorre um erro, uma criança com uma anomalia dessa, provavelmente o erro foi na meiose da mulher, né? Que ninguém use disso como argumento para acusar o outro, né? Seria muito triste, muito desagradável, né? Um casal aí discutir, brigar e o homem falou assim: olha, o nosso filho é assim, né? Por culpa sua, né? O homem falar isso para a mulher. Primeiro que não dá para afirmar isso com absoluta certeza. E talvez seja. Então a mulher que sabe disso já vai sentir culpada, mesmo que ninguém diga. Então, imagina se o próprio marido usa isso, né, para ferir ela. Então, é duro, é muito difícil. Última questão, uma não disjunção na gametogênese masculina, na meiose 2 do par XY, pode produzir quais problemas? Então, de novo, nós vamos ter que fazer aquele esquema, né? É demorado, mas de certo modo é bom que a gente faça bastante, porque quanto mais a gente faz, mais a gente repete, mais a gente aprende, né? Então, agora é a gametogênese do homem, vamos lá. Não foi. Aqui. Gametogênese do homem. Eu tenho, então, aqui o parzinho de cromossomos. Já coloquei aqui o duplicadinho. Então, esse aqui é o XX. E esse daqui do lado é o YY. Certo? Lembrando que, a princípio, eu tinha o quê? Eu tinha um cromossomo X e um Y, mas no período S da intérfase, duplica tudo. E aí é que vai começar, então, a meiose. Então, se você vai fazer um exercício desse e você começa a meiose daqui, zerou a questão. Né? Porque nenhuma meiose começa assim. Primeiro tem que fazer o período S, primeiro tem que duplicar. Se você começar daqui já duplicado, tudo bem. Tá perdoado, não tem problema. Mas não pode começar daqui, porque daí tá errado, certo? Vamos lá, vamos fazer erro na meiose 2, então vamos supor aqui que na primeira divisão foi tudo bonitinho, tudo certinho, separa o homólogo, X para um lado, Y para o outro lado. Então, X aqui, X aqui, Y aqui, Y aqui. Tá. Erro na meiose. E agora, a gente vai errar aqui
ou vai errar aqui, tá? Para não ter que fazer as duas coisas 2 vezes, eu vou errar nos 2, pronto. Aí já fica demonstrado se aconteceu erro de um lado e do outro. Então, porque se errar para cá, dificilmente acontece nos 2, né? Seria muito azar. Mas vamos fazer essa simulação, né? Então, errou aqui, errou aqui. Então, eu teria o quê? Eu teria aqui xx, né? Porque não separou o x do x. Até separou, mas não foi para outra célula. E aqui eu teria y. Como isso é a gametogênese de um homem, vai se unir com o óvulo da mulher, que só tem x. Então, é uma combinação só. Então, o que que vai dar? Bom, neste primeiro caso aqui, vai dar o quê? X. O triplo x. No segundo caso aqui, nenhum gameta, mais o x da mulher, dá x0 Turner. Neste caso aqui, vai dar x, y, é a síndrome do duplo y. E no último caso aqui, vai dar x do óvulo e 0 do espermatozoide, mais uma vez, Turner. Então, tem 50% de chance de ter filho com síndrome de Turner, 25% de chance dele sair triplo X e 25% de chance de sair um duplo Y. Certinho, pessoal? Eu não vou passar atividade adicional, por quê? Porque vejam que eu me detive muito a esses exercícios, eles estão assim, não tem o que mudar disso. Qualquer exercício adicional seria exatamente uma repetição disso, tá? Então, por isso que eu nem vou passar exercício a mais para vocês. Tá aqui, tá feito, é assim, tem que treinar refazendo esses exercícios, tá bom? Mas tem que fixar bem esse conteúdo, que ele é bem importante. Tem mais uma aula de mutação, não é? Das mutações estruturais e gênicas. Bom, essa aqui tá um pouco mais fácil, então vai fluir um pouquinho mais rápido. Suponha um cromossomo cuja sequência de genes é essa daqui, ó, né? Então, de A a I, né? E aí aqui, veja, ele tá pareadinho, né? Bonitinho, tudo certinho. Que mutações devem ter ocorrido em cada caso para que o pareamento durante a meiose produzisse as seguintes figuras? Então, vamos ver. Esse aqui tá assim, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Então, esse tá bonitinho. Esse aqui tá A, B, ele precisou dar uma laçada para que C ficasse perto de C, D com D, E com E, F com F. Por quê? Porque, na verdade, ele estava como A, B, G, F, E, D, C, H, I. Que tipo de mutação estrutural que é essa? Não é a gênica, né? Essa aqui é a cromossômica. Cromossômica de que tipo? A, B, G, F, E, D, C. O que aconteceu aí? Acorda! Não, o de... Tá faltando um mudo, não é? Ou não? Não. A, B, C, D, E, F, G, H, I. O outro é A, B, G, F, E, D, C, H, ele I. inverteu. Inverteu. Tá invertido, é uma inversão. Por isso que deu essa laçada? Deu essa laçada para quê? Porque como tá invertido, ele precisou dar a laçada para conseguir na hora fazer o pareamento. Porque não dá para parear C com G. Então, o gene A, o gene C tem que estar junto com o gene C do outro cromossomo. O gene D tem que estar pareadinho com o D do outro cromossomo.
mas está invertido. Então, por isso que ele dá esta laçada. Certo, pessoal? Entendido agora? Esse também é Aham. A, B, C, D, E, A, B, C, D, E, F, G, H, I. E ele tá assim, A, B, aliás, esse é um, e o parzinho dele tá assim, ó, A, B, C, D, E, F, G, H, I, X, Y, W, Z, O. O que aconteceu aqui? Comeu um pedaço, sumiu ali. Deleção. Ou deletou esse pedaço de cima aqui, ou teve uma translocação. Quer dizer que esse pedaço não era daqui, veio de outro canto. Eu acredito que é uma translocação. Por quê? Porque, seguindo a lógica do que ele está propondo, se fosse uma sequência, seria I, J, K, L, não seria isso aqui. Talvez se ele, em vez de letras, colocasse números, tipo 1, 2, 3, 4, 5, aí ficaria mais claro que isso aí é completamente diferente, veio de outro canto. Então, eu, classificaria como uma mutação cromossômica estrutural do tipo translocação. Esse pedaço aqui veio de outro cromossomo, saiu de outro cromossomo e veio parar aqui. Tá bom? Esse que tá fácil também. Olha só. Esse gene, aliás, esse cromossomo tem os genes A, B, C, D, E, F, G, H, I. E esse tem A, B, C, G, H, I. O que aconteceu? Deleção, né? Isso. Cromossômica estrutural do tipo deleção. Na verdade, só deleção já estaria respondido. Eu que estou forçando um pouco a barra, que é justamente para dizer, olha, ela é cromossômica, ela não é gênica, ela não está mudando o número, e sim a estrutura, só para reforçar um pouco isso, tá? E neste caso aqui, olha, A, B, C, A, B, C, D, E, F, G, H, I, A, B, C, D, E, F, G, H, I. É duplicação, né? Isso! Certo? Então, assim, por isso que eu falei muito lógico, né? Porque perdeu, deleção, né? Inverteu, inversão. Duplicou, duplicação, né? Então, translocou, quer dizer, saiu de um canto e foi para o outro. Talvez esse seja o termo mais difícil, mas os outros estão de boa. Então, por que ficou essa laçada aqui em cima? Porque essa repetição ABC não tem com quem parear. Tá? E aqui ficou também a laçada, porque como deletou, né, aqui embaixo, ele não tinha com quem parear, então ele fica essa alça para dizer, tô fora, né? Não tenho com quem parear. Certinho? Vamos lá, mais exercício aqui. Suponha a seguinte alteração em cromossomos humanos e sua possível consequência. Olha, eu tenho o parzinho azul 14, o parzinho rosa 21. Olha que bagunça, hein? O pedacinho do 21 foi parar lá no 14 e o pedacinho do 14 foi parar no 21. Isso é uma translocação, tá? E aí tá aqui o gameta, né, que tem essa mutação, e aqui a criancinha que nasceu, né? Ela tem assim, ó, um cromossomo 14 normalzinho, o que tem o pedacinho do 21, e o 21 tá bonitinho aqui, ó. Tem um aqui e um do pai e um da mãe, tá? Que problema, primeiro, como se denomina essa alteração? Que alteração foi essa? O que aconteceu aqui? Mutação cromossômica estrutural do tipo
Translocação. Saiu o pedacinho do 21, foi parar lá no 14, tá? Se o zigoto for viável, deverá apresentar qual alteração? Essa criança tem o quê? Atenção, essa criança tem síndrome de Down. Sheila, mas não pode ser. Eu tô vendo só 2 cromossomos 21. Síndrome de Down é quando tem 3. Pois é, só que tem um pedacinho desse 21 aqui, que conta como se fosse um terceiro 21. Portanto, o que a criança tem, tá? Então, a criança tem síndrome de Down. Então, vejam bem, a síndrome de Down pode acontecer por uma mutação cromossômica numérica, que aumentam mais um cromossomo inteirinho 21, ou uma mutação cromossômica estrutural do tipo translocação, que enfia um pedacinho de 21 a mais em outro cromossomo. E aí você tem o parzinho 21, vai ter um 21zinho a mais lá, um pedacinho dele, mas ele tá lá. E isso traz como consequência síndrome de Down. A criança vai ter síndrome de Down. Deu para entender, pessoal? Deu. Uhum. Deu. Beleza, então, tá? Porque, vamos dizer assim, uma coisa menos comum, né? Mas lógico, vamos pensar, seria ser síndrome de Down se tivesse 321. Não tô vendo 321, tá? Mas eu conto esse aqui como um terceiro. Aqui para baixo não tem mais perguntas. Vamos para cá. Aqui. A quais tipos de mutações correspondem às seguintes alterações humanas? Aqui, ele não está querendo que você descreva características, fenótipo, patologia, não é isso. É só para você dar o cariótipozinho, na verdade, o resuminho do cariótipo. Como seria uma pessoa com síndrome de Turner? Ela teria o quê? 45 cromossomos, não é isso? 45x0. Então, eu já justifico que ela é do sexo feminino e 45 por quê? Porque falta um sexual, tá bom? Então, a quais tipos de mutações correspondem aqui? A síndrome de Down corresponde a uma mutação cromossômica numérica, certo? Do tipo aneuploidia, porque não muda a haploidia, continua 2N, vamos colocar aqui, ó, 2N igual 45x0. Tá? Então, mutação cromossômica numérica do tipo aneuploidia. Letra B, síndrome de Down. Vamos botar o resuminho aqui? A criança é 2N, só que ela tem um cromossomo a mais, não é isso? Ela pode ser XX, pode ser mulher, e a gente coloca assim mais 21, só para indicar que o que está a mais é o 21, ou ela é 2N igual a 47, XY mais 21. Tá? Então, é isso. Síndrome de Down. Tá, mas a qual tipo de mutação isso corresponde? Também uma mutação cromossômica numérica do tipo aneuploidia. Mutação cromossômica numérica aneuploidia.
bom? Cromossômica, porque é no cromossomo. No cromossomo. Numérica, porque alterou o número. Aneuploidia, porque não mexeu na ploidia. Tá bom? Se você, pela palavra, conseguir... A palavra é para te ajudar a lembrar dessas coisas, na hora de classificar. Vamos lá, mais um pouquinho, não tem? Letra C. Anemia falciforme. Então, aí a gente tem que lembrar da discussão que a gente fez. Anemia falciforme é um tipo de mutação gênica. Lembram? Então, é uma mutação gênica. Sheila, era do tipo duplicação, deleção, translocação? Olha, eu não sei te dizer. Talvez o texto conte isso em algum lugar. Podemos dar uma consultada lá. Olha lá. Vamos ver se em algum lugar ele fala aqui, ó. É uma mutação gênica do tipo substituição. Pronto. Substituição. Mas ninguém vai perguntar isso para você no vestibular com um grau de especificação assim tão grande. No máximo, teria que ser uma mutação gênica, tá? E ainda ele teria que dizer para você de uma muito conhecida, né? Mas acho difícil alguém perguntar isso, tá bom? Mas aqui, neste exemplo em particular, é por substituição. Acho que acabou. Isso, chega porque foram quase 2 aulas aí, né? Só de exercício. Afinal, né? Muito assunto, 3 aulas, mas muito assunto ainda assim, né? Para ser trabalhado. Beleza? Agora nós vamos para fisiologia humana. Então, seguindo aí as páginas, nós estamos na página 40 agora. Fisiologia do sistema respiratório. Eu costumo dizer assim, que o sistema respiratório é um dos mais fáceis. Ele só perde para o urinário, que é o mais fácil de todos, né? Então, é o segundo mais fácil. Então, nem se compara a um digestório, que tem muito mais órgãos, muito mais complexo, tem enzimas, processo metabólico, né? Ou a um endócrino, que vocês viram, aquele monte de glândula, aquele monte de hormônio, não é? Ou ao nervoso, que também o outro é mais complexo. Então, vamos dizer assim, a notícia boa. A fisiologia dos sistemas mais complicados já foi. Agora vem os mais tranquilos de se lidar. E aí, nós vamos para o sistema respiratório. Eu vou usar o material agora do Planeta Bio, que ele é um pouco mais dinâmico para mostrar, para trabalhar esse conteúdo. Então, vamos lá, Planeta Bio, sistema respiratório. Beleza. Bom, todo sistema, ele existe com um propósito. Então, o sistema respiratório é para a respiração. Mas a pergunta é, o que exatamente é respiração? E aí a gente tem que deixar muito claro que tem 2 modalidades de respiração. Então, não é tão simples falar assim, respiração é isso. Primeiro você tem que saber de que tipo de respiração que ele está querendo falar. Porque uma é a respiração pulmonar. Outra, que obviamente está ligada à primeira, é a respiração celular. A pulmonar se dá ao nível dos pulmões e a celular acontece dentro da célula. Simples assim, né? O nome já diz tudo. Mas quando eu pergunto, nós temos um sistema que serve para respirar, e aí a pergunta é, o que é respirar? Depende. O que é respiração pulmonar? É uma coisa. O que é respiração celular? É outra. Então, a respiração pulmonar é aquela que ocorre nos pulmões e tem o objetivo de adquirir o oxigênio dos outros gases. É ou não é? O que é a respiração pulmonar? É isso. Entra no teu organismo o ar, junto com ele um monte de impureza, que você vai ter que tirar, mas nenhum outro gás desse conjunto aí te interessa.
a não ser o oxigênio. E o que você vai fazer? O que o teu sistema respiratório vai fazer? Adquirir esse gás em especial e jogar para a corrente sanguínea. Então, o que é respiração? Depende. Se você estiver falando da pulmonar, a respiração pulmonar é a aquisição do oxigênio do ar, né? Agora, essa pergunta é, o que é respiração celular? Então, é o processo metabólico lá dentro da célula em que a mitocôndria vai utilizar glicose e oxigênio para gerar energia. Claro, como eu falei, um processo está diretamente relacionado ao outro, porque uma vez que você adquiriu na primeira fase o oxigênio, que está na corrente sanguínea agora, onde que ele vai? Vai para a célula, para cumprir a segunda etapa, que é a respiração celular. De qualquer modo, o nosso propósito agora é falar de respiração pulmonar, porque estamos falando em fisiologia. Todo sistema é um conjunto de órgãos. Então, quais são os órgãos que fazem parte do sistema respiratório? O nariz ou cavidade nasal, ou narina, se você preferir. A faringe, atenção que a faringe é um órgão comum com o sistema digestório, é a porção que a gente costuma chamar de garganta, tá bom? Então, lá no fundo, lá atrás, a garganta é a faringe. Aí a gente tem a laringe, que é essa estrutura aqui no alto desse outro órgão, que é a traqueia. Então, cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia. No final da traqueia, aqui na altura da caixa torácica, a traqueia se divide em dois ramos, que são os brônquios, né? Os brônquios se subdividem em ramos menores chamados bronquíolos, e na extremidade dos bronquíolos nós temos um conjunto de estruturas que parece um cachinho de uva, que são os alvéolos pulmonares. Cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia, brônquio, bronquíolo e alvéolo. Sheila, cadê o pulmão que você não falou? Falei sim. Pulmão é um conjunto de bronquíolos e alvéolos. Então, quando eu falei bronquíolos e alvéolos, eu já disse indiretamente pulmão. É bom deixar isso claro, porque tem gente que fala assim, bronquíolos, alvéolos e pulmão, como se o pulmão fosse um órgão a mais. Não, aí você repetiu, né? Porque bronquíolos e alvéolos juntos constituem um pulmão. Ou então você fala assim, cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia, brônquios e pulmão. E parou aí. Tá bom? Porque daí o pulmão é um conjunto de bronquíolos e alvéolos. Perfeito. Vou ficar por aqui, né? Porque o meu tempo aqui é até 9h50. Isso. Então eu tenho mais tempo. Tá, mas não tenho não. Já vai dar 9h50. 2 minutos. Ô, Sheila, isso sobre a sua prova, que hora você vai estar postando? Tá. Assim que eu terminar minha última aula, 11h40, eu já vou postar a avaliação. Ela fica disponível para vocês, então, durante todo o dia de hoje, né? A partir das 11h40. E vocês podem me entregar amanhã até o final do dia. Tá bom. Tá bom? Como nós temos feito das outras vezes. Tchau, tchau. Boa prova para vocês. Tchau, Tchau. Sheila.